Você sabia que a amidalite é contagiosa? Pois é. Veja agora na série Doenças de Inverno os tipos, os sintomas e como tratar esse problema. A amidalite é uma doença infecciosa que acomete as amígdalas, órgãos de defesa localizados próximo à base da língua. Segundo o otorrinolaringologista, existem diferentes tipos de amidalite. Uma amidalite aguda, que é aquela crise, né, que é o que é mais comum, e aquele paciente que faz amidalites recorrentes, quer dizer, tem várias crises e a gente classifica isso como amidalite crônica. Na maioria das vezes as causas elas são de várias causas infecciosas, inflamatórias, tem fatores predisponentes, o paciente gripa e acaba depois fazendo um processo inflamatório infeccioso a nível de amígdala. Pacientes alérgicos muitas vezes também podem, no início de uma crise alérgica, depois evoluir para uma complicação, uma amidalite, e de uma maneira geral é uma doença extremamente comum. O povo pergunta: quais são os principais sintomas da amidalite? E o médico responde: tem um sintoma que é o carro-chefe, dor na garganta, dificuldade de deglutição pela própria dor, que a gente chama de odinofagia. Você, lógico, tem quando os sintomas são infecciosos, você acaba tendo sintomas gerais, então febre, dor no corpo, dor articular. Em criança pequena, frequentemente tem sintomas que podem gerar alterações gastrointestinais, diarreia, dor abdominal e, em algumas situações, halitose, né, e aquela queda do estado geral normal de um processo infeccioso. A amidalite é contagiosa? É uma doença extremamente contagiosa. Você pode ter contato, então, separar talher, garfo, faca, copo. Normalmente acaba fazendo com que o paciente tenha uma evolução boa e favorável com 3, 5, 7 dias aí de tratamento. Tem um diagnóstico para saber se é realmente amidalite? O diagnóstico ele é muito mais a junção dos sintomas, a dor muito localizada, a história clínica, quer dizer, aquele paciente que vem 3, 4 dias gripado, ou mesmo teve uma crise alérgica e do nada começa a fazer um febrão, com dor importante a nível de garganta, e ajudado muito pelo exame físico, por ser uma estrutura que está de fácil acesso, de fácil visualização. Abre a boca, qualquer médico, não só o otorrino, mas o pediatra, o clínico, de uma maneira geral, é uma doença, por ser muito comum e corriqueira, normalmente diagnosticado fácil. Então, horoscopia, que é olhar a garganta, ver a amígdala aumentada, vermelhada, eventualmente com placas amareladas, né, placas de secreção de exudato purulento na região de amígdala. Isso normalmente acaba tendo o diagnóstico já de uma amidalite aguda e parte-se, portanto, para o tratamento. O tratamento, na maior parte dos casos, é simples. Na maioria das vezes, o tratamento ele baseia-se em atingir a causa. Se o paciente está tendo uma amidalite e tem associado a isso inicial uma crise alérgica, vai se tratar baseado basicamente na causa. Trata-se a causa alérgica. Se tiver já um diagnóstico muito claro e evidente de infecção, placa amarelada, né, placa de pus, sintomas gerais muito importantes, febre, moleza, dor no corpo, dor articular, aí tem que entrar de fato com antibiótico, anti-inflamatório. Aquele paciente que vem às vezes com um processo viral, ainda não está naquela fase de plena amidalite infecciosa bacteriana, o tratamento de fato é só um anti-inflamatório, se não houver logicamente qualquer contraindicação da medicação, alergia, etc. Mas o anti-inflamatório, associado ou não, dependendo do exame físico e também de como esteja esse estágio de doença, antibiótico. Algumas recomendações são válidas para diminuir os sintomas ou mesmo para prevenir a doença. Evitar algumas coisas em relação à dieta ácida, tentar evitar a dieta um pouco mais pastosa, porque facilita, logicamente, o fato do paciente deglutir, ajuda muito na evolução do paciente. E, lógico, os cuidados de ordem geral, repouso, hidratação adequada. Isso é altamente válido, muito válido. Uma das coisas, há um tipo de amigdalite que eu usei a autoemo e com resultado muitíssimo bom, é a amidalite devido a um streptococcus beta-hemolítico. É a amigdalite que resulta em febre reumática e que resulta em dano no coração, prejuízo com
atrofia da válvula mitral, que depois vai ter que só a cirurgia vai corrigir. E essa amigdalite é extremamente resistente aos antibióticos, a tudo. E a autoemo, junto, logicamente, também com o antibiótico, vence essa. Eu já curei muitos casos de febre reumática, em que a origem dessa infecção era na garganta, as amígdalas é que são as portadoras onde o micróbio se aloja bem e se protege dentro das amígdalas, o Streptococcus beta-hemolítico, né? Então isso funciona muito bem. O João, por exemplo, um rapaz que hoje já é homem, criança, teve febre reumática gravíssima mesmo, uma coisa muito grave, foi a autoemo que salvou, curou ele, e ele ficou sem lesão nenhuma. A outra que eu ia lá, a Petrópolis até, lá, e que foi um caso que eles consideravam até perdido. Eu nunca vi antistreptolizinas, ASO, que é a sigla, de 1000 e tantos, quando o normal vai até 200. É a coisa mais grave. E foi isso que foi a autoemo que conseguiu salvar essa menina.